E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em... Fala, revelou o mistério. Revelação do mistério. Fala, ele revelou o mistério. E ele estabeleceu esse mistério em Cristo. Olha lá agora, versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo o que existe. Todos os elementos que estão no céu, como os que estão na dispensação da plenitude dos tempos. Fala, obrigado, Jesus. Aleluia. Não sei até onde o Senhor vai me levar, mas eu tenho uma missão para cumprir aqui ainda. Amém? Esse dia eu estou debaixo de uma missão. Obrigado, Jesus, pela sua glória. Obrigado que o Espírito de revelação, Senhor, venha transbordar essa igreja hoje, Senhor. Senhor, libera teu servo para começar a liberar essas dimensões, ó Pai. Teu povo, Pai, tem te adorado, tem esperado em Ti, Senhor. Obrigado por esse momento de adoração e unidade, Pai. Fala, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quem já viu algum vídeo dos muçulmanos adorando? Cantando? É uma sincronia só, né? Milhares de vozes, numa só direção, com uma só rendição. Quem já viu os judeus adorando o Senhor? Eu já vi de perto. É a coisa mais linda. É a coisa mais linda. A unidade. Ela é violenta. Quando os jovens começavam a adorar os judeus, eu estava lá vendo eles. Tem um vídeo gravado até o dia de hoje, que eu mesmo gravei e vi. Centenas e centenas e centenas de jovens no muro da alimentação, sentados em círculo, e começavam a adorar em hebraico. Começava a adorar. A frequência da alma deles era fortíssima. Aquilo te puxava, tu queria estar ali dentro deles ali. Tão forte que era aquela adoração deles. Levantando louvores ao Eterno. E nós temos que aprender a ser assim. Liberar o nosso melhor para o nosso Deus. Quantas madrugadas já passei com o violão cantando com a nossa equipe. Arrebentava as cordas do violão tudinho. E a gente não parava. E a unção descia, a glória descia, a glória descia, a glória descia. Eu tenho uns vídeos, umas fotos, uns vídeos gravados com um grupo de jovens. Naquela época foi até a época que o Saulo foi parar lá no monte. Com um monte de jovem lá, maconheiro. Tudo doidão dos Estados Unidos, tudo doido. Mas entraram no meio onde tinha um fogo profético, minha filha. Você pensa, quando Deus começava a arrebatar eles, ficava 2 horas apagado lá no chão, jogado no meio do mato. O poder de Deus pegava todo mundo que estava perto. O que nós temos que aprender é gerar uma unção tão violenta, que onde essas pessoas passarem no meio do fogo profético, esse fogo vai pegar elas. O que eu acho maravilhoso, quando Samuel falou para Saul, quando você passar na junta de profetas, o fogo, o Espírito do Senhor vai te tomar. E tu vai profetizar e nunca mais tu vai ser o mesmo. O que essa geração precisa é receber esse fogo violento sobre a vida delas. Os grandes avivamentos eram assim. Caía sem precedente a glória de Deus sobre os pecadores. Dos bares, das ruas, do centro de prostituição. Tudo era impactado pela glória de Deus. E você tem pedido para Deus derramar o Espírito Santo no centro de prostituição? A gente só pede para derramar o Espírito Santo dentro da igreja? Ele derramou o Espírito sobre toda a carne. É para toda a carne. O Espírito tem que ser derramado. Senão, essas pessoas jamais vão entender, jamais ouvirão, jamais entenderão. Eu lembro relatos que eu li dos avivamentos. Eu li um relato do avivamento da Rua Azusa. Que teve um dia que uma unção caiu tão violenta, mas tão violenta. Tinha um púlpito de 250 quilos de mármore. Quando a unção caiu, bateu em cima do púlpito como um raio. Todos que estavam lá viram isso. O púlpito rachou no meio assim, ó. 250 quilos foi rachado no meio. Aquela unção saiu como um fogo no meio de todos. A unção foi para a rua. Os bares, pessoas de quilômetros começavam a cair nos bares, cantando e salmodiando, louvando ao Senhor. Eles eram tomados pelo Espírito do Senhor. A Rua Azusa era incendiada de fogo.
Eles chamavam os bombeiros, porque falavam que estava pegando fogo o prédio não estava pegando fogo. É isso que nós estamos esperando. Porque, irmão, essa geração tem outra escapatória, a não ser um poderoso derramar do Espírito Santo. E nós estamos gerando isso. Irmãos, profetas e apóstolos, mestres, pastores do mundo inteiro que estão ligados no trono, estão falando a mesma coisa. Eu profetizei para você no dezembro do ano passado, se prepare para a mudança de ciclo. Que ano de 2024 será o ano glorioso para a igreja. Vai ser anos de portas abertas para todo o povo do Senhor. Fala, quando Deus está derramando uma bênção, quem está perto pega. Irmãos, existe uma coisa que é Deus, quando Ele vem com o Espírito Santo sobre uma pessoa, sobre uma igreja. Mas a dimensão do derramar do Espírito, nós estamos falando de uma dimensão muito além do que possamos pedir ou imaginar. E quando Deus fala, estou derramando, quem está perto está bebendo, está pegando. Vai derramar um copo de água perto de uma pessoa, respinga quem está perto. Isto é a mente de Deus. Eu vou derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Eu não sei se dia é essa hora, mas está todo mundo esperando por isso. Sabemos que todo grande avivamento produz o que depois? Então o avivamento tem que vir antes da grande tribulação, da tribulação. Ele tem que começar no momento chave, oportuno. Ele não pode começar no momento errado, porque a gente perde. Podemos perder a última grande oportunidade da maior colheita de todos os tempos do mundo. Eu vi o avivamento. Deus me levou no tempo, Ele fez eu transcender o tempo. Quantos anos eu vi esse Espírito? Eu vi a Rede Globo filmando as coisas na rua e de repente chegava jovens e falava para os paralíticos levantar. E as pessoas paralíticas levantavam e eles falavam, não, peraí, um milagre está acontecendo, o jornalista fica aqui, ó, acabou de levantar o paralítico levantava. Um dia, eu vi a unção do avivamento, a glória do avivamento. Eu via como se uma onda vinha passando assim, ó, todos os lugares, favelas, bairros, todos os lugares. Eu via todos os tipos de bares fechando, boca de fumos falindo, tudo. Aí a voz do Espírito falava comigo aquela dimensão em sonhos que eu estava. Esta é a unção do avivamento. Quando chegar esse tempo, tudo será possível que vocês tenham orado. Um dia, eu fui visitar uma casa que um pastor da Assembleia de Deus me levou para orar por duas gêmeas. E elas tinham um problema sério de saúde. Nasceram com deformações físicas. Aquilo machucou muito meu coração. E eu orei com fé pelas crianças. Não aconteceu nenhum tipo de milagre, só algum tipo de cura física, coisas poucas. E fui embora, bem jovem. Eu estava assistindo o culto na igreja dele, sentei e eu falei com Deus, quando o Senhor curará essas pessoas esse tipo de milagres? Eu estou lá na igreja vendo o culto, daqui a pouco eu entro em êxtase assim, ó. Paguei. Aí eu ouvi, quando o avivamento chegar, todos os tipos de milagres acontecerão. Eu vou ter Espírito. Então, não é algo que eu estou achando. É algo que nós estamos vendo. É algo que está queimando no coração do povo de Deus. E a última esperança, o último grande avivamento, ele vai acontecer. Mas nós primeiro vamos enfrentar um grande percurso de reforma no mundo. Tudo vai ser mudado. E nós estamos na guerra final. Vocês estão sendo preparados por Deus, pelo poder do Espírito Santo, sendo treinados para aprender a andar no sobrenatural da glória de Jesus. Fala, estou aprendendo. Decalamassúria. Tudo que você tem recebido, há um depósito dentro de vocês. Na hora certa, isso vai vir à tona. Está tudo em você, tudo armazenado. Deus não marca uma conferência em vão com vocês. Ele está colocando um depósito em vocês. Algo está acontecendo na sua vida. Ele está tratando você, está te preparando para algo muito grande. Se antigamente era necessário você ser santo, agora você tem que ser muito santo. Agora a santidade é a onda do Espírito nesse tempo. Quer entrar nessa onda agora, o mover do Espírito virá com grande ênfase por todos os ministérios do mundo. A santidade ao Senhor. O Espírito começou a se mover no ano passado sobre isso.
E esse ano começou a mover grandes líderes de nações para falar sobre a santidade do Senhor. Esse ano Deus começou a me abrir novas dimensões da mensagem de santidade. E o Senhor tem falado que a onda do Espírito agora é a santidade ao Senhor. O Espírito de Deus vai dar toda a ênfase a ministérios que estão trabalhando com a santidade ao Senhor. É necessário uma restauração profunda desse manto de santidade sobre a igreja brasileira. Não, quando eu falo santidade, nós não estou falando de paradigmas humanos, não estou falando de normas humanas, não estou falando de doutrinas humanas. Eu estou falando de uma restauração na dimensão espiritual de cada espírito que está aqui sentado. Fala, existe a unção de santidade. O espírito de santidade. E a glória da santidade. Veste de santidade. E isso vai ser restaurado nessa geração. E eu estou falando de uma coisa muito séria para vocês. O Senhor vai vestir vocês. Vestir, vai trocar tuas vestes do mundo espiritual. Você repara no livro de Zacarias, quando o sacerdote, Josué estava, o sumo sacerdote estava sendo acusado pelo diabo. Parou à direita dele e começou a acusar ele que as vestes estavam sujas. Tinha contaminações. Mas ele era uma autoridade. Mas Satanás estava contestando contra o nível de santidade dele. Mas o Senhor deu ordem a um anjo. Vá. E troque as vestes dele. E eles foram e trocaram as vestes dele. O status dele do mundo espiritual foi mudado. Aquele homem não viu aquilo fisicamente. Era uma dimensão que o espírito dele estava e uma condição que o espírito dele estava. E lá estava Satanás acusando Josué, o sacerdote Josué e Zacarias. Havia uma guerra. Fala, uma guerra. Até que o Senhor foi e mudou a veste dele. E todas as acusações de ilegalidade do diabo foram imediatamente arrancadas contra aquele sacerdote. Eu estou falando para vocês que existe uma dimensão que o Senhor, Ele redime a sua vida de uma tal forma, que Ele muda as suas vestes. Muda as suas vestes. A cada ano o Senhor vem fazer em mim uma manutenção nessas vestes. Ele vem atualizar minhas vestes. Ano passado eu me desgastei muito em tudo que eu estava fazendo. Mas quando chegou dezembro, eu vi os anjos vindo e tirava minhas vestes e colocava de novo outra. Eu falava, eu estou renovando as suas vestes de santidade, de proteção. Eu vi os anjos me tocando. Todos os profetas, todos os homens de Deus precisam disso. Precisam de um revestimento de Cristo. Paulo diz, revestivos de Cristo. Fala, revestimento de Cristo. Isso não é figurativo, isso é real e você tem que pedir isso. Senhor, muda as vestes, as minhas vestes. Eu quero vestes novas. Quando Deus ele muda as tuas vestes, Isaías 61 diz, Ele tira a tua veste de luto, de tristeza, de derrota. Te coloca veste de louvores. Manto de justiça. Quando falamos das armaduras espirituais, isso é muito sério. De fato, Deus ele dá armaduras espirituais para as pessoas. E o Senhor precisa restaurar a tua armadura. Temos uma coroa de santidade, porque está lá no Antigo Testamento, colocarás a coroa de santidade sobre a tua cabeça, escrito santidade ao Senhor. Um dia eu vi a coroa de santidade. Eu estava no escritório orando 3 anos atrás, no primeiro ano de abertura aqui. E eu vi um anjo colocar uma coroa, estava escrito em hebraico. Eu li em espírito, santidade ao Senhor. E o Senhor falava assim, apressa-te esse povo o mais rápido possível. E Deus ele veio me cobrando há anos. E o que mais nós pregamos aqui dentro é o quê? Santidade ao Senhor Jesus. Santidade. Só que agora chegou a hora de você não só ouvir pregar, você tem que começar a experimentar. Há uma transferência, eu acredito que nessa tarde, alguma mudança de estado de espírito. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu muitas coisas, tem muitas coisas notadas, muita coisa que eu estou doido para pregar para vocês. Mas, Senhor, está me fazendo assim para mim? Não. Está me retendo tudo dentro de mim, tudo. Eu falei, Senhor, não é possível. Eu falei, tá bom, vou abrir a Bíblia, o que o Senhor começar a falar, eu vou pregar para eles. O Senhor fala, continua seguindo o que eu estou te dando. Eu falei, então tá bom. Temos que seguir o Espírito. E se Ele quer derramar o Espírito de santidade sobre a sua vida, por que você não se abre agora e se prepara para receber isso na sua vida? Fala, restauração das minhas vestes.
Isso faz parte do desígnio seu. Isso faz parte. Havia um ritual de consagração no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Esse ritual onde se estabelecia sobre as vestes sacerdotais. Arão era ungido da cabeça aos pés. E essas vestes, ele tinha que ficar 7 dias com ela, depois ele colocava sobre seus filhos e consagrava cada um deles com aquelas vestes, que eram ungidas. Existem muitos mantos no mundo espiritual aguardando vocês. Todos os tipos de cores, todos os tipos de acesso, tudo que você possa pensar e tudo que você possa nem imaginar, você nem é capaz de imaginar, são as coisas que Deus tem reservado para esses últimos dias. O que nós temos que aprender é o quê? Liberar nossa mente espiritual para entrar na esfera do governo que Deus chamou a gente para exercer. Coloca lá a primeira, Efésios capítulo 1, versículo 10. Senhor, sustenta o teu servo, minha garganta. Que agora o negócio vai pegar fogo nesse povo aqui. Eu não vou ter pena de você de tarde. Eu não vou ter misericórdia de você. Ele fez convergir em Cristo tudo que existe, tanto os elementos que estão no céu como os que estão na terra. As duas dimensões não há mais separação. Não há mais separação dentro de você, não há mais separação. Não tem mais separação. Ele convergiu tudo que está no céu e na terra. Fez assim, ó, uniu. Ele unificou. Está unificado. Você tem que entrar. Fala, eu tenho que entrar na dimensão do Espírito. Agora aprenda uma coisa, estar numa dimensão do Espírito é uma coisa, ser transladado para uma dimensão do Espírito é outra coisa. Uma coisa é você estar numa dimensão do Espírito, outra coisa é você ser transladado para dentro de uma dimensão do Espírito. Ser arrebatado para dentro dessa dimensão. E está começando a abrir. Ai. Porque o Espiritismo crê mais em projeção astral, arrebatamento de espírito do que os crentes. Você sabia que muitas coisas do Espiritismo eles roubaram de nós? Pegaram a nossa Bíblia e colocaram como fundamento espírita? Você sabe o que eles acreditam? Eles acreditam que Jesus é a reencarnação de Moisés, de Elias. Aí um dia eu fiz uma pergunta para um doutor espírito, era um dos maiores doutores de espírito da Baixada Fluminense, doutor Paulo, dono da ultrassom, de grandes ultrassons do Rio de Janeiro, homem rico. Eu tinha meus 19 anos de idade, eu gostava de falar com ele porque a gente debatia assunto, ele gostava de conversar comigo, porque eu era um jovem esquisito. E ele falava assim, os espíritos de luz iluminam você. Eu falei, doutor, a Bíblia diz que só tem um espírito que me guia, o Espírito Santo. Aí ele falou, não, mas nos códigos de Allan Kardec, tal, número tal, assim, diz que os espíritos de luz, eles guiam aqueles que têm a luz, que papapá. Falei, doutor, você crê em ressurreição ou reencarnação? Reencarnação, eu creio em ressurreição. Então quer dizer que o senhor pode ressuscitar numa barata? Você pode ressuscitar num cachorro? Medíocre, né? Você quer reencarnar? Desculpa, ressuscitar, você quer reencarnar num cachorro? Você pode reencarnar numa barata? Um ser humano tão inteligente daquele, eu falei, mas você pode reencarnar num bicho? E virar o gatinho de alguém do teu vizinho? De um médico a um cachorro? É rebaixar demais a criação? Eu falei, doutor, a Bíblia fala sobre ressurreição, não reencarnação. Reencarnação que vocês pensam, que vocês colocaram a sua doutrina. Nós acreditamos em ressurreição dentre os mortos. Eu não vou ser reencarnado, eu vou ser ressuscitado. Jesus foi ressuscitado, e naquele dia que ele foi ressuscitado, muitos ressuscitaram com ele. A Bíblia sempre mostrou a ressurreição dos mortos, Antigo e Novo Testamento. A nossa esperança é a ressurreição dos últimos tempos. Essa. Existe uma dimensão que está se abrindo cada vez mais poderosa nos últimos tempos, irmãos. Nunca houve um tempo tão louco igual ao nosso tempo, é verdade ou não é? Agora está cheio de apóstolos e profetas para tudo quanto é lado. As pessoas estão agora nadando as dimensões, pulando de uma dimensão para outra. Os jovens estão aprendendo profético, estão acessando a unção. As crianças agora pegam fogo, curas enfermos. Está uma coisa louca. E tem que ficar mais louca. Mas tem um problema, fala qual? Estão precisando de homens maduros, sensatos, santos na frente da batalha.
Eu conheci homens tremendamente usados por Deus, mas não tinha respeito a certas doutrinas do Evangelho. Eles ultrapassaram os limites. Agora existe a unção da árvore, você agarra a árvore e suga a unção dela. Tem muita gente querendo fazer isso, né? Toma cuidado com essas doutrinas falsas, irmão. Só alguns meninos estão brincando. Daqui a pouco acaba tudo isso aí. Quer usar poder da alma? Pô, isso é espiritismo, não faz isso, cara. Isso é espiritismo. A desviação pertence ao espiritismo. O problema é que as pessoas querem ser invasores da dimensão do espírito, porque elas não sabem esperar processos para isso. Deus, quando Ele leva o homem para dimensões da glória, poder, unção, é processos que coloca ele nisso. Não é forçando a pessoa a entrar nisso. É discipulado, é tratamento, é experiência. A palavra de Deus vai ter que ser alicerçada dentro do caráter do homem para ele ter essa dimensão de unção, de poder. Por quê? Porque é um perigo. Quando não há fidelidade à santidade e à palavra do Senhor, um grande perigo é esse, irmãos. Rick Joyner, num dos seus livros maravilhosos que eu li, um dos grandes apóstolos internacionais, esse homem tremendamente usado por Deus, esse homem vem trazendo desde 1990 tanta revelação para a igreja, tanta revelação. Ficou só 40 dias fora do corpo dele, arrebatado no céu. Ele traz revelações tremendas e fala que nos últimos dias da terra, o Senhor Jesus revelou para ele, cuidado, que nos últimos dias, os invasores da dimensão espiritual estão chegando. Eles vão aprender a tomar força aquilo que só toma pela minha graça. E vão ser pessoas que vão estar transferindo meu poder de maneira ilegal. O problema é, nós estamos vendo muitas coisas ilegais que estão derrubando a igreja em vez de edificar a igreja. Sabemos muito bem que se nós brincarmos com o mover do Espírito, nós não fundamentarmos a consciência e levar uma transformação de alma, através da revelação da palavra, funilar a tua vida, o teu caráter, nas escrituras, o amor, a tua paixão ali, você é facilmente roubado disso, abalado, facilmente tu cai. Unção é muito rápido você se mexer nela, se trabalhar nela. Na dimensão do Espírito, tudo aqui, quando você entra um pouco nessa dimensão, tu entra, tu recebe, tu sente, tu se enche. Mas e depois para você conservar isso? Então há um trabalho de Deus para fazer no teu espírito, alma e corpo. Tem que ter uma harmonia, fala uma harmonia. Entre meu espírito, a minha alma e meu corpo. Eu estou falando muito sério com vocês, aprenda muito bem o que eu vou te falar. Já vivi isso. Estive em movimentos espirituais muito poderosos. Eu já estive em acampamento com homens tremendamente usados por Deus. Já acampei com homens que tinham mantos de dimensão de glória, como Joel Weng e outros apóstolos, o pessoal que estava lá em cima daquele monte. Eu passei 30 dias com esses homens no monte. Recebi muitas coisas, havia muita glória, mas não tinha fundamentação. Estava faltando a palavra. Eu via as pessoas babar na unção, rolar na unção, beber vinho novo. E eu falava, tem muito demônio aqui. Porque Deus me deu um dom de libertação desde a minha juventude que foi desenvolvido em mim. As pessoas no congresso, tinha grupo, muita gente que começava a se conhecer, a gente formava muitos grupos, esses grandes eventos que eu estava. Eu estava começando meu ministério bem jovenzinho, bem cedo, as pessoas já conheciam um pouquinho da escola de fogo. Eu chegava nos eventos, as pessoas sabiam, ele trabalha com libertação. Eu falava assim, você está vendo essas pessoas recebendo? Olha só, olha aquela pessoa lá no chão, diabo, sai dela agora. Eu de longe, a pessoa levantava e fazia assim, ó. Eu começava a expulsar os demônios dentro dos eventos. As pessoas manifestavam do meu lado. Havia um problema. Um problema estava acontecendo. O diabo ele não tem medo da dimensão da glória e da unção. O problema é o que ele treme quando tem homens capazes de se mover no espírito e na palavra dentro dessa dimensão. Porque ele acusou Jó na dimensão da glória, meu querido. Ele chegou diante do trono e se apresentava ali. Ele sabe quando o homem está revestido da dimensão da glória. Ele sabe que essa pessoa carrega. O problema é, nós estamos nesse percurso de transição aonde esses escândalos estão sendo derrubados. Nós temos que derrubar o que é escândalo? Esses escândalos. E que escândalos são esses? Estou falando dos invasores da dimensão do espírito. Eu quando era mais jovenzinho, eu conheci outros homens grandes, eu vi aqueles homens operando em milagres. Tinha um homem do templo lá chamado, sei que lá, dos anjos. Era maravilhoso ver ele impondo as mãos sobre as pessoas, libertando do vício do cigarro, fazendo as pessoas se esquecer do vício do cigarro, até que um dia eu descobri que aquela hipnose tinha coisa errada, tinha coisa manipulada. Começaram a manipular e começaram a se vender para comprar as pessoas. Eu comecei a ver muita coisa errada desses apóstolos. Ele lá pegava o petróleo, juntava com óleo, uma mirra, não sei do que lá, fazia os elementos e vendia aquilo ali
por milhares de reais. A unção do petróleo. Está comigo. Mas está chegando uma geração santa. Uma geração tão tomada de poder e autoridade, que não vai mais permitir essas brincadeiras no púlpito. Nós estamos aqui por um processo sério na nossa vida. Eu não posso brincar com você, eu não vou deixar de falar para você a verdade. Não te pedi uma oferta até agora para você. É o momento certo para todas as coisas, você está sendo santificado primeiro. Você está vendo a verdade, você tem que ser tratado, você tem que ser liberto, você tem que cair na consciência que há muito trabalho para fazer na tua alma. A dimensão do Espírito, pega um jovem aqui rapidamente, recebe isso aqui. Ele entra, recebe, mas é a sua alma. E quem você é realmente humanamente? Quem você é? Isso é um homem natural. Vai ter que convergir para dentro do homem espiritual também. Você vai ter que ser tratado. Senhor, permite eu falar, Senhor. Eu vou indo, vou chegar lá. Quando Deus está levantando autoridades na terra, esses homens, eles têm poder de ir e vir no mundo espiritual, sentenciar, legalizar e sentenciar, derribar e edificar no mundo espiritual, sem que eu saia da minha casa. Havia um homem muito poderoso, muito conhecido no Brasil. Estava vindo com tudo, estava lastrando muita gente, começou a pecar contra o Senhor gravemente. Deus me levou em espírito, eu estava naquela glória com o Senhor. Bem jovem, na comunidade ainda, eu fui dentro de uma dimensão. E o Senhor falou assim, o anjo falou para mim assim, vem e vê o que ele está fazendo. Vem ver o que ele está fazendo. O anjo me convidava para ver os grandes líderes. Vem ver o que está acontecendo. Entra e profetiza contra eles. Entra e decreta contra eles. Ezequiel estava no meio dos anciãos de Israel. E a mão do Senhor disse que pegou ele pela cabeça assim, ó. Ele falou que o espírito dele saiu pela cabeça. Subiu ao cosmos. Ele foi nos céus e desceu dentro do templo. E o anjo falou assim, vem ver o que esses líderes que estão diante de você estão fazendo, abominação dentro do templo. Cava na parede agora. E começou a cavar. Entra lá e vê a sala o que está acontecendo. Profetiza contra eles. Na mesmo instante o líder caiu morto. Isso não é brincadeira. Na dimensão do Espírito você pode matar uma pessoa. Na dimensão do Espírito você pode ungir uma pessoa. Eu estava em Espírito essa madrugada, eu fui até pessoas, eu ministrei a pessoas que eu não conheço. Eu ensinei essas pessoas. Eu fui dentro de casa. Eu lembro que eu ficava andando, eu visitava pessoas, comunidades, entrava em favelas. Dentro de casa eu colocava as mãos. Eu via tudo como fosse normal. Parecia que tudo era real. O Senhor falou, você foi lá, elas te viram, você ministrou e você voltou. Essa é a dimensão que eu te levo. Eu comecei a aprender sobre isso. Que quando nós temos um espírito livre, estamos conectados entre as dimensões do céu e da terra, meu querido. O que você acha que Jesus fez 40 dias que ele ficou depois da sua ressurreição na terra? Qual foram as nações que ele visitou na terra? O que Jesus não fez na terra? O que ele não fez na terra? Nós estamos falando que estamos vivendo os últimos dias e Deus vai ter que levantar as pessoas bem alinhadas aos céus e terra. Tem que estar bem alinhado na sua vida. E só tem uma maneira correta dessas pessoas que vão entrar na dimensão do Espírito não se tornar invasores da dimensão do Espírito. Porque você pode pegar acesso. Hoje em dia aprendemos e verdadeiramente é assim. Tu entra em contato com a dimensão e uma atmosfera espiritual que está aberta, tu começa a ser irradiado por aquela unção, aquele poder. Da mesma forma, se você entra em um restaurante que é oferecido a demônios, você vai sentir opressão. Aquilo vai tentar acessar você. Da mesma forma, quando você entra numa igreja onde tem uma atmosfera aberta de poder de glória, você fica solto, você fica livre. Muitos dos inimigos que perseguem você no mundo espiritual não podem entrar aqui dentro. Por isso que o que você tem que pegar, você já tem que pegar a tua proteção, declarar na tua vida, buscar a tua libertação, receber essa proteção para que quando você sair daqui, você não seja refém dos inimigos na tua alma. Você tem que sair daqui para uma vitória, tem que sair daqui mais do que vitorioso da glória a Jesus Cristo. O que nós estamos observando, irmão? Que quando chega uma onda nova de Deus, que o Senhor vai levantar uma geração para algo, sempre o diabo também vem com uma onda oposta. Sempre vem fazer as pessoas tomar posse de maneiras ilegais no mundo espiritual. Nós estamos vendo muita pessoa sendo consagrada apóstolo, profeta, que nunca foram levantados por Deus. Irmãos, eu fui levantado, ungido por 3 grandes homens, abençoados, que tem um apostólico na vida deles. Um dos líderes de uma das maiores igrejas de São Paulo, um apóstolo tão conhecido de São Paulo em vários lugares do mundo. Me ungiram, me consagraram.
Eu não pedi isso a ninguém. Eu nunca busquei isso na minha vida. Mas naquela noite, quando o Senhor desceu na minha vida, e o Senhor usou minha mãe para falar, olha, eu não entendo, não tenho autoridade sobre isso, mas aqui Deus mandou reunir a equipe, depois de uma grande guerra que nós passamos contra a Rainha dos Céus, real, tangível aquela noite. O Senhor manda dizer para você que você será levantado e reconhecido como apóstolo. Como é que pode uma coisa dessa? Uma coisa lá no meio do mato, que ninguém te conhece na vida, e de repente tudo acontece na sua vida. Fala, é Deus quem faz. Ele me consagra, Ele me unge. Ele levanta pessoas para reconhecer a minha unção. Quando um homem é levantado na terra para reconhecer a tua unção, te consagra, e meu filho, tu se prepara. Deus vai te pegar. Agora Ele vai te treinar para isso. Não é porque tu é consagrado que você está preparado. Davi foi consagrado, mas ele passou anos para ser preparado. 38 anos para estar no governo. 38 anos. Foi consagrado a rei. Mas teve um processo. Teve que galgar de dimensões, unções, até chegar num governo. Há um processo para todos nós aqui dentro. Quem está entendendo, fala amém. Fala, eu preciso respeitar os processos de Deus na minha vida. Não, você não pode ficar pulando etapa, você não pode ficar... você pode buscar unção, você pode, no seminário você pode, mas escute bem uma coisa. Cuidado para você não inverter os valores dentro de você. Não tornar uma fome e uma sede como um sentimento de cobiça pela unção, pelo poder. Tem alguns que acham que é fome e sede, quando na verdade é cobiça. É ganância. Isso não é fome e sede. Fome e sede traz dependência, traz humildade, traz reconhecimento. Mas tem muitas pessoas obcecadas pelo poder. E eu conheci pessoas assim, obcecadas. Eu conheci pessoas em congresso, em muitos lugares que eu fui, eu vi que recebeu, sabe que recebeu um som de fulano de tal, de fulano de tal, de fulano de tal, eu olhei assim. Mas quem? Falei, meu Deus, daqui a pouco está todo mundo seguindo essa pessoa. E atrás de todos os líderes que tinha no Brasil, todos. E as pessoas às vezes ficam contando história. Eu recebi a transferência do Benihim. Ah, cadê as obras? Faz a mesma obra do Benihim então. Eu quero ver você fazer a mesma obra do Benihim então. Derruba a multidão na minha frente agora para me ver. Se você receber a unção dele. As pessoas estão se iludindo, irmão. Para de se iludir. Para de se iludir. Você vai receber, vai ter em você, reconheça, agradeça o Senhor. Mas não se glorie disso. Se humilhe. Se humilhe. Recebi muitas transferências de homens de Deus. Fui muito abençoado. Mas chegou um tempo que o Senhor falou assim para mim, ó, só muitas das coisas que você recebeu, eu vou ter que tirar de você. Não é o caminho que eu quero que você siga. Eu vou te mostrar o que é um manto na sua vida. Eu lembro uma época da minha vida, quando Deus estancou na minha vida, que eu nunca mais fui para lugar nenhum. Eu tinha chegado de uma viagem de Brasília. E quando eu cheguei na minha casa, tinha um presente que tinha sido me deixado. Só que lá em Brasília, eu ouvi o Senhor falar assim para mim. Essa unção, essas coisas que está em comunhão com os profetas, apóstolos, Ele falou para mim assim, isso não pertencerá mais à sua vida. Eu ouvi o Senhor falando comigo antes de uma viagem que eu fiz, para me voltar para o Rio de Janeiro, isso faz anos atrás. O Senhor falou assim para mim assim, a partir de hoje, eu vou gerar um manto na tua vida. Irmão, se o negócio era estreito, ficou mais estreito ainda. A coisa apertou na minha vida de uma tal forma. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha recebido um presente. Uma pastora a qual eu servi o ministério dela, que eu ajudei muito ela, que foi minha segunda pastora da minha vida, a pastora Nádia. Uma irmã dela tinha vindo de Israel. Irmão, parente, alguma coisa dela, acho que tia dela. Ofertou para ela um talit godol, aquele grandão. E falou para ela assim, eu trouxe esse presente para você. Todo branco. Ela falou que na hora que caiu na mão dela, o Senhor falou assim, isso aí não é teu, é do pastor Robson. Vá lá e doe para ele, porque ele já vai saber o que é. Quando cheguei de viagem, minha mãe falou, a pastora deixou isso aqui para você de presente. Quando abri, tinha um talit grandão branco. Eu falei, Deus falou que ele me daria um próprio manto. Eu recebi meu primeiro talit de presente. Meu talit godol, grandão. E aquilo era profético.
Tem épocas na nossa vida que você tem que aprender que é normal, você fica profético, você vai usar talento na cabeça, você vai ter que enrolar, vai querer enrolar cajado na cabeça, vai colocar, faz igual o Tinguá 10 cajados nas costas, que é cada anjo que ele recebeu. Tem que ser louco assim, mas daqui a pouco passa, tá? Daqui a pouco passa, hein, cajado. Eu falei, daqui a pouco só vai ter um, porque você não pode ter mais cajado do que eu. Eu só tenho um, pô. Fala, Deus, Ele fala comigo de maneiras proféticas e vai me dar coisas proféticas. Eu recebi talite, eu recebi vários talite, eu recebi cajado no monte um dia. O meu pai falou, você tem que conhecer o senhor Francisco, um pastor cheio do Espírito Santo. Mora lá no meio do mato, quase indo para o estado de Cadiçais. E meu pai sempre falava do seu Francisco. Um dia eu fui na casa do seu Francisco. Cheguei na casa do seu Francisco, um velhinho, cheio do Espírito Santo. Aí ele viu meu pai, cheio de amor, abraçar meu pai, beijar meu pai. Aí me abraçou, ficamos conversando. Aí ele ficou me olhando assim. Aí foi lá dentro da casa dele. Um barraquinho todo de estufa, aquele estufa de barro. Pegou algo. Trouxe um cajado lindo. Cheio de nomes naquele cajado todinho. Ele pegou e fez assim, ó. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho de melhor, eu te dou. Cadê meu cajado? Quem está com meu cajado aqui dentro? Cadê meu cajado? Pega meu cajado, pessoal da adoração. Pega meu cajado, ô missionário Tamires. Vou te apresentar meu cajado. Hoje eu te derrubo na unção, vai ser na casa da na tua cabeça, peraí. Agora o negócio vai ficar estreito aqui dentro. Eu vou destravar você hoje na força, tu vai ver só. Vou abrir tua mente espiritual hoje, peraí. Aí o seu Francisco veio. Era época de transição na minha vida, eu estava crescendo a minha autoridade. Estava me tornando cada vez um homem mais forte no espírito, jovem. E o São Francisco me ofertou esse cajado que eu carrego anos na minha vida. Dá um cajado aí. Eu quebrei já uns 20 centímetros para baixo, tanto que eu batia no chão, mas está aqui. Esse é meu cajado. E está comigo anos. Mas no dia que o São Francisco me entregou, ele falou assim, eu fiz os céus abertos, ele ficou olhando para as estrelas. Estados Unidos, América, continente, Deus te levará às nações. Esse cara já tem me acompanhado há muito tempo. E é profético. Há momentos que os anjos de Deus aparecem para mim com o meu cajado na mão e vem assim para mim, ó. Pega teu cajado e leva esse povo para orar. Eu vejo ele pegando vários cajados, falou, é tempo de você levantar eles. Eu tenho um mandato sobre o manto da oração dos últimos dias. Aí o Senhor me revelou, falou, se tu vai levantar um novo altar esse ano, vai levantar uma escola de oração. Tu vai fazer isso. E levantei a escola de oração. Está sendo a maior escola nossa de oração. É tremenda. Tá vindo a segunda etapa, tá vindo a terceira etapa aí, tá chegando. Nós estamos na etapa profética agora, intercessão profética. O negócio está violento. Quem daqui está fazendo escola de oração? Caraca, conhece todo mundo. Tá bom ou não tá o negócio? Valeu a pena ou não valeu a pena? É maravilhoso ou não é? Tem mais por aí, vai ver só. Vamos marcar nossa excursão, vamos marcar o nosso acampamento no monte ou não vamos? Vocês vão aprender o que é orar dia e noite. Vocês vão aprender o que é orar com o cajado na mão assim, ó, passar tua vigília de oração assim, ó. Quantos anos eu passei assim, ó? Gerando essa unção de força que eu tenho, ó. Daqui a pouco tu vai ver um manto caindo aqui. É isso que quando ativava a gente. Às vezes os profetas falam de DNA, que Deus muda teu DNA. Ei, Deus muda teu DNA de acordo com o ambiente que você vive. Transfere para dentro da tua genética. Fica um tempo no mato comigo orando para tu ver só quem você vai ser. Como é que vai ser a tua vida de oração dentro da tua casa? Vai romper, vai destravar você. Em todos os ambientes você vai ter o espírito ativo de oração. É treinamento. Dias que nós passamos acampado no monte e você não quer descer mais. Porque rompeu. A sua alma está liberta das coisas de baixo, agora está conectada com as coisas de cima. A gente descia do monte, às vezes falava, quem vai no culto hoje? Quem queria mais no culto? Porque o monte é verdade, né, missionário Ilane?
A gente passava dia e noite de libertação, né? Misericórdia, não parava. Manhã, tarde, noite, tanto capeta. Eu falei, gente, já tem tanto diabo assim na vida. Era muito diabo na vida. Mas também um aceleramento. E as bênçãos que essas pessoas receberam na vida delas. Há muita coisa para falar sobre dimensão do Espírito para vocês. Mas você está disponível para isso? Eu não quero saber se você é novinho, se você é velhinho. Não quero saber, meu filho. Teu couro vai ser arrancado do mesmo jeito. Você tem que ver quando você vê as velhinhas no monte. Você tem que ver quando aquela mulher estava no cajado de oração da minha equipe, meu querido. As mulheres daqui a dia estavam mais fortes que os jovens. Falei, da onde vem tanta força, muito poder? Fala, Deus restaura a minha força. É isso, você vai entender que você vai ter uma nova força física. O seu DNA, ele muda, ele transforma. E quando a unção começa a acoplar na tua dimensão do teu DNA, dos seus cromossomos, o teu estilo de mente muda, tua mente muda, tua forma de pensar, de sentir muda. Teu corpo muda. Tua genética muda, apóstolo. Muda! Muda! Fala, a oração é uma dimensão física. É uma dimensão da alma. E tem a dimensão do espírito. Você ora fisicamente, você ora com a alma e você ora com o espírito. Os judeus, como é que eles oram? Às vezes ficam assim, vibrando. Eles vibram. Eles oram com o corpo. Seu corpo é um instrumento de poder e de oração. Só que você precisa aprender a usar isso. Você precisa aprender a usar isso. Uma das coisas que eu fiquei mais impressionado era um jovem de muito monte, quando eu fiquei no Rio Grande do Sul 30 dias, minha vida para ficar 40, só que eu trouxe tanta guerra para aquele lugar que mandaram embora. Fala, manda embora ele, o negócio está estreito. Os pastores que tudo me levantavam para me defender do profeta, falavam, não é possível. Não é possível que ele está trazendo toda a luta para mim. Era possível, eu trouxe muita luta para ele. Porque tinha alguém que tinha um chamado muito sério ali em cima. E mexeu com tudo lá embaixo. E aquele homem me tratava, irmão. Mas ele me quebrava, ele me tratava igual um general. Lá era tão frio que eu usava 5 casacos e 2 meias na mão. Tão frio que era. Acordava de manhã, estava tudo congelado, estava na época de inverno. E o profeta falou assim para mim assim, ó, pega a tua barraca e vai dormir lá no meio do mato, lá embaixo. Só para me quebrar, só para me quebrar. O único que jogou fora do acampamento, jogou lá para baixo, no meio do mato, sozinho de noite, sem luz, sem nada. Coloquei minha barraquinha, coloquei minhas coisas no bar. Chegava de noite, estava na escuridão, frio. Eu tinha acabado meu horário de oração. Eu entrava escondidinho dentro da cabana. Senhor, eu não estou aguentando, eu vou morrer de frio. Abri a porta do quarto. Dormia dentro do quarto com o aquecedor. Quando eu chegava bem de manhãzinho, eu saía bem de fininho. Só que ele sabia que eu fazia isso. Aí eu saía para orar, falei, Senhor, eu vou morrer naquela barraca, eu não aguento. 7 dias ele me tratou, primeiros 7 dias. Depois de 7 dias eu ouvi o Espírito falando para assim, ó, o profeta vai te chamar você. Eu não vi, irmão. Daqui a pouco eu ouvi um grito, ô profeta! Oh! Aí saí, fui lá. Fiquei diante dele, começou a contar as histórias do Papa, do Vaticano, mandou carta para ele, ensinar. Homem grande, tinha muita coisa grande na vida dele. Eu ficando ouvindo ali quieto. Aí ele olhou para mim assim, agora você está mais santo. Estou olhando seu rosto, está mais calmo. Vamos ali embaixo. Aí me levou o profeta para conversar comigo. Eu já vizinho. Ele falando comigo igual um homem, me quebrando. Ele falou, olha rapaz, você vai estar entre grandes apóstolos nessa terra. Mas vou te dizer uma coisa, hein? Se você fosse orgulhoso, não ia ficar aqui nem 7 dias. Eram 7 dias primeiro que ele me tratou. Tu não ia suportar ficar aqui em cima. Aí ele começou a contar histórias de pastores que ficavam 40, 50 dias lá em cima. Recebiam transferência daquelas dimensões de glória. E falava para ele, estou indo embora. Ele falou, você está cheio de demônio, você não pode descer daqui. Eles me desafiavam a ir embora. Eu falava, tu vai embora, mas 1 milhão de demônios vai atrás de você. Você não é para sair daqui mais 40 dias aqui para quebrar tua carne. Falou, não, tem que ir com a agenda, minha família, meus ministérios. Deixa lá, não vai. Eles iam contra a palavra do profeta. E mandavam uma mensagem para ele, ó, mortos estão ressuscitando, todos os tipos de milagres, maravilhas, multidões estão acontecendo. Aí ele, muito bem, muito bem.
Passasse 1, 2, 3 meses. Legal. Perdi meu casamento. Estou perdendo tudo na minha vida. Falou, eu te avisei. Agora suporte o preço. É com você. Não é mais comigo. Eu te avisei. Então eu comecei a pedir experiência sem ouvir muito cedo. Sendo treinado. Aí ele falou assim para mim assim, se você não tivesse humildade, você não ficava aqui 7 dias aqui em cima comigo. Deus vai fazer isso na sua vida e começou a falar comigo, profetizar para mim. Profetizar para mim. Começou a falar da vida dele para mim. E eu comecei a ser restaurado. Comecei a ser renovado dentro de mim. E o Senhor começou a me levantar poderosamente na terra. Comecei a viver a experiência com os anjos que estavam naquele lugar. Começava a ver eles aparecerem, aqueles anciões lindos, anjos lindos. Ficavam sobre uma pedra de oração, orava 12 horas em cima daquela pedra, 12 horas. E não podia largar o cajado. Quando tinha 3 pastores em cima era um alívio para a gente. Mas quando só tinha 2 ou 1 já era. Você era o turno todo. Você dormia, ficava assim dentro da barraca com o cajado em cima de você. Em espírito ligado. Às vezes quando nós sentávamos na barraquinha de noite, lá na parte da cozinha, daquela cabana, ficava sentado na cadeira assim. Aí você só ouvia passar perto de você aquele barulho assim, aquele pé. Bum, bum, bum. A porta abriu sozinha. Os anjos do ministério dele. Muito poderosos. Você ficava assim. Você que às vezes estava no comando da meia-noite, estava nas madrugadas, você virava 12 horas, pegava de meia-noite a meio-dia e não largava cajado. Quando você pensava em dormir, você só sentia alguém batendo assim no teu braço, assim, ó. Pá. O anjo vinha, não dorme. Vou te dar uma ordem. E você ficava com o cajado, representando ele no mundo espiritual. De levar a saia dela, cara. A noite inteira em vigia. A noite inteira. Tinha homens lá lindos, santos lá em cima. Chegavam pessoas de vários estados, lugares. Eram encontros proféticos tremendos ali em cima. Eu aprendi vendo muita coisa ali em cima. Mas teve uma coisa. O que me fez chegar ali em cima? Um dia, antes de chegar naquele monte, eu estava numa conferência que tinha milhares de pessoas. Só de pastores e apóstolos e profetas do Brasil tinha mais de 700 naquele lugar. Milhares de pessoas naquele lugar. Lugar imenso. Eu magro, feio pra caramba. Esquisito. Mais magro que eu sou hoje. Eu estava sentado lá atrás. E eu dobrei o joelho lá atrás. Eu falei, Senhor, Tu fez uma promessa que me tirei daqui e me colocaria em cima desse altar. Eu te representaria. O Senhor me fez uma promessa na minha vida. Eu senti uma glória caindo sobre mim. Aquela noite não tinha aqueles profetas das nações, muita gente do governo estava naquele local, muita gente conhecida. Edno Melo, muita gente conhecida, grandes escritores. Eu não tinha ministrado em ninguém. Aí ele chamou, eu quero todos os pastores que estão aqui, profetas e apóstolos da nação, vem para frente. Eu fui na leva, fui no meio, acho que eu era o mais novo que tinha lá. Eu lá no meio perdido, do Rio de Janeiro perdido. Aí aquele homem parou o evento inteiro. Eu falei, esse jovenzinho aí, você mesmo, sobe aqui em cima. Me coloca na frente de toda... Olha a loucura. Me coloca na frente de toda aquela multidão de pastores, todo aquele povo. E me faz uma pergunta. O que você quer aqui nesse congresso? Você imagina se eu te fizer essa pergunta aqui dentro hoje. O que tu me responderia? Já vai pensando que talvez eu te faça mesmo, hein? Ele falou assim, eu falei assim, eu quero a unção dobrada que está na tua vida. Irmão, porque eu fui falar aquilo? E porque ele foi fazer aquilo, ele pegou a capa dele e jogou em cima de mim. E pá, eu fiquei o congresso todo lá. Irmão, você sabe o vento que eu passei na minha vida, as lutas que eu passei na minha vida por causa disso? Que até hoje eu vejo os anjos de lá falando comigo. Tá chegando, tá chegando. Se prepara, tá chegando. Eu vejo os anjos, manda o manto para lá. Manda o manto. Você não só veste o manto, você pode herdar muitos mantos. Tudo vai de acordo com o seu sacrifício. Não é só um manto que eu carrego. É mantos e mais mantos.
que traz acessos e poderes das dimensões espirituais. Fala, quando Deus me envolve numa unção, quando é um manto que me respalda, eu tenho um acesso contínuo a uma dimensão. Ah, crente do céu, aleluia. Você tem que aprender a ter contato com isso. Você tem que aprender a ter habilidade. Você tem que aprender os princípios que abrem isso na tua vida. Ele falou aquilo de frente com todos aqueles pastores. Sabe o que aconteceu? Quando terminou o congresso, estava na porta do congresso, ele com os príncipes dele lá, os homens que supriu o ministério dele, aqueles homens ricos, muitos homens profetas conhecidos, passou na porta, parou com todos os profetas e falou assim, ei, prepara tudo que você não volta para o rio, sobe para o monte. E ali Deus fez algo na minha vida. Deus me deu 14 anos de aceleramento na minha vida. 14 anos que eu demoraria para receber o que eu tenho hoje. Deus me antecipou anos atrás. Porque eu conheci tantos homens grandes. Porque o espírito de David Robinson vinha me ensinar. Porque o espírito de Guilherme Maldonado, o anjo dele, vinha me ensinar. Acesso. Desígnio. Mas você acha que é fácil carregar isso? Não. Há um preço muito alto. Mas eu falo para você, vale a pena. Cada dia. Por amor a Ele. Eu falo com o Senhor assim, não me importa o preço que me custar. Se a tua glória for comigo e proteger minha e minha família. E se tu não me deixares cair, eu vou contigo até o final nessa missão. Não tenho medo. E se tem uma coisa que eu tive que enfrentar todos esses anos foi o medo. Tive que encarar todo o terror e a intimidação dos demônios. E você que quer avançar no seu chamado, você vai ter que aprender. Você vai ter que guerrear, vai ter que ter coragem. Quer entrar na dimensão do Espírito, irmãos, não vem viver vida no Espírito de uma maneira romantizada para você só. Vida no Espírito não é só para você, é para um propósito. Deus nos chama para um propósito, Ele nos unge para um propósito. Ele te dá unção, Ele te chama você para o reino, para ser servo, para servir. E se tem uma coisa que você vai ter que aprender a vencer hoje, é toda a intimidação do inferno que tentou te colocar medo e paralisar a sua vida. E se tem uma coisa que eu passei anos vencendo, sozinho, com a minha família do meu lado, foi para vencer os demônios. E como eu queria ter um pai espiritual para me ensinar as coisas. Deus, pela misericórdia, me conectou, me fez eu receber muitas coisas, aprender muitas coisas, acelerar da minha vida, mas teve um dia que Ele me parou. E quando Ele falou, a partir de agora, já era. Aí começou meus intensos períodos de jejum e consagração no monte. Deus falava assim, sobe o monte e acampa. Eu não sabia nem para onde eu ia ficar, para onde eu ia. Qual direção pegar. Ele só me mandava ir para Horebe, dali Ele me apontava para onde eu ia. Eu entrava para o meio de mata que eu nunca entrei na minha vida. Deus me fazia encontrar pessoas que moravam lá dentro, eles me davam tudo, faziam tudo para mim. Ajudavam tudo. Não tinha estrutura de nada, só tinha uma barraquinha e pronto. Com a minha roupa e eu subia para o meio do mato. Quando você se move, escute o que eu vou falar, vou ensinar algo para você aqui agora. Quando você sai da sua zona de conforto, onde você se autoprotege, e você rompe para onde Deus está te enviando, é nesse momento que os anjos começam a vir. É neste momento que os anjos vêm ao seu favor. Aí eu comecei a conhecer o ministério dos anjos como nunca antes na minha vida. Comecei a herdar o ministério dos anjos dos últimos dias. Entender qual era o meu propósito nessa terra. Isso custou muitos anos, muitos anos. Quantas vezes eu quis desistir? Muitas vezes. Quantas vezes eu queria que Deus me arrancasse da terra porque eu não aguentava? Muitas vezes. Quantas vezes eu falo, não sou apóstolo, não sou nada disso não, Senhor. Muitas vezes. Até que Ele foi me libertando dessa dimensão. Eram dimensões que a minha alma ela sofria assolações. Ele foi me transformando. E foi me ensinando, você é um homem de Deus. Os anjos vinham e me ensinavam, assim que se posiciona o homem de Deus. Eu sou um homem de Deus. Ele me ensinava a falar igual um homem de Deus. Você está falando com um homem de Deus. Eles vinham na minha frente. Você está falando com um homem de Deus. Aprenda a ser posicionado. As pessoas têm que saber o que você carrega, quem você é. Elas têm que saber diante de quem elas estão, para que respeito o que você carrega. Porque você está representando o que eu te dei na tua vida para levar para elas. Ele me levava em espírito, eu passava cenas. Eu ficava em espírito vendo. Parecia Maldonado, precioso profeta. É o homem de Deus.
Eu voltava em espírito, aqueles códigos estavam dentro de mim, eu mudava. A minha postura mudava radicalmente. Cada vez mais minha postura foi mudando. Foi me tornando cada vez mais forte, mais direto, mais objetivo com as pessoas. Porque a unção vai te preparar teu caráter, vai te afunilar teu estilo, tua personalidade. E você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem você é. Quantas intimidações o diabo faz contra a sua vida para você não avançar no seu chamado. E a partir desse congresso o Senhor está dizendo para você, chega de intimidações. Há muitas intimidações que o diabo tenta te assolar na tua carne, nas tuas fraquezas, no teu passado. Que você vai ser liberto aqui nesse congresso, desse evento, essa conferência. O Senhor vai te libertar, calaçúria. Ele vai te libertar dessa dimensão de intimidação na tua vida. Quantas vezes o diabo veio me intimidar? Eu era levado em espírito para dentro de dimensões. Eu lembro na época eu lutava muito pelo povo de Brasília. Deus me levava em espírito. Me levou para um campo, eu começava a andar naquele campo. E eu vi aquelas pessoas vindo atrás de mim. Muitas pessoas que vinham atrás de mim. Eu andando naquele campo. De repente, um homem negro, com os olhos muito grandes, sem camisa, sentado numa pedra, em cima de uma pedra, fazia assim, ó. E vinha conversar comigo, como homem. E eu andando, eu ficava focado, andando reto, naquele campo verdejante. Você tem certeza que você vai vir contra mim? Você sabe quem eu sou? Eu olhava assim e continuava seguindo. Eu vou matar a tua primeira filha no ventre da mãe dela. O diabo sabia que eu teria uma filha, que seria menina. A minha primeira filha foi uma menina. Eu parava assim, via uma ira assim, eu levantava a mão. Ele pode abaixar que isso aí não serve comigo. Era Belzebu. Eu abaixava, ficava olhando para ele, não tirava o olho dele. Eu continuava andando. Você tem certeza que você vai vir contra mim? Eu vou fazer as pessoas te odiar, te caluniar. Eu vou te perseguir nessa geração. Eu vou fazer elas defamar você. Você tem certeza? Eu continuava andando em frente. Não podia parar. Você não pode parar com essa intimidação. Eu e os pastores que entramos em guerras de alto nível, a gente sabe que o diabo é covarde. Ele vai na sua fraqueza, onde mais dói na gente. Nossos filhos, nossa casa. Você sabe o preço que eu pago, que eles pagam? E quanto mais eles avançam, eles têm que estar muito respaldados em todas as dimensões. Não pode ter uma brecha. Porque eles sabem que Deus corrige todos nós juntos. Ninguém pode ter brecha. Então Deus, ele, não pode ter brecha. Tem que ser coração para coração assim, alinhado. Ó. Tem que ser assim direto. É homem, então tratando com homem, é assim direto. Ó. Não pode ter declínio. Porque processo duro se trava depois na vida de cada um. Nós estamos sempre vencendo esses demônios, esses príncipes do mundo espiritual. Os demônios não querem que ele avance. Eles não querem que eles recebam. Porque sabe que isso é o modelo do céu, replicar. Replicação. Não tenham medo, não se intimidem com os inimigos da alma de vocês. Muitos de vocês aqui estão com intimidação na vida, vocês têm medo. Eu quero falar uma coisa para você sobre o teu inimigo. Eu andava, de repente aquele trono vinha ainda, aquele espírito. Falou, você tem certeza contra mim? Aí eu passei uma roleta e tinha uma estrada, que era o meu desígnio. Eu tinha passado uma etapa da vida. Quando eu passei aquela roleta, ele fez assim para mim assim. Ei. Ele do outro lado e eu do lado de cá. Eu olhei para ele assim. Aqueles olhos perversos, terrível. Messias. Ele tentou um acesso em mim, mas não conseguiu. Idolatria. Porque o poder seria muito grande. Ele me chamou de Messias. Só que não entrou no meu coração. Eu sabia que eu era um pequeno servo de Deus. Assim foi muitos homens que caíram no mundo espiritual. O diabo, quando não derruba da prostituição, não derruba da ganância, não derruba caso de difamações, tenta de tudo. A última atacada do diabo é idolatria. Vamos achar que ele é um Elias. Vamos achar que ele é uma reencarnação de Elias. Vamos fazer que ele é um santos profeta, ou o profeta que viria. Vamos achar de fazer que ele é uma testemunha que está por vir. Assim, grandes profetas dos Estados Unidos morreram e levou multidões à morte.
Muitos africanos, que Deus deu poderes para eles terríveis, assombrosos. Sei que você sabe de um homem na África, ele transforma os rios, toca em rios em águas, fica tudo em vinho, vira tudo vinho. O nível de milagres que ele recebeu, a unção de milagres, ele transforma plantas em alimentos. Quantos desses homens receberam tantos poderes miraculosos e se acharam que era algum tipo de Elias, que era o profeta. E não era nada, era só um servo de Deus. Você não é nada, eu não sou nada. Somos um simples servo de Deus. E você vai passar teste na sua vida para ver se você é digno de se tornar uma testemunha dele, portador da sua glória. Unção todo mundo pode portar. Até o diabo tem unção, mas a unção dele é corrompida, o poder dele é corrompido. O diabo não tem uma coisa que nem todo mundo pode ter: a glória. A dimensão da glória. Não. A dimensão da glória é face a face com Deus. Você vê ele no trono todo o tempo. A dimensão da glória, para Deus te levar nisso, eu vou ensinar isso para vocês na escola de unção. A dimensão da glória é para poucos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem dera se todos vocês passaram nos testes aqui. Mas pelo menos seja fiel. Sejam fiéis. Seja fiel no pouco, que no muito te colocará. Honre o que você faz. É para limpar o chão, limpe com todo amor. Deus está vendo. Deus está vendo o que você está fazendo. Você já conhece a história? Um dia eu falei: pastor, me deixa eu abrir a igreja. Deus falou para mim: abre a igreja cedo, a tua igreja na consagração. 8 horas da manhã eu abri a igreja. Limpei cada cadeira, limpei a igreja. Eu recebi uma unção naquela consagração. Eu fui pregar, eu tinha 18 anos de idade. A minha pregação durou 5 minutos. Eu vi um anjo imenso descer do céu. Caiu sobre mim, aquele manto sobre mim. Eu falava assim: irmãos, eu não aguento. Eu ia passando, todo mundo ia cair no poder. Ninguém ficou em pé naquilo ali. Todos tomados pelo Espírito. Serviço, disponibilidade. Vai movimentar unções extraordinárias na vida de vocês. Fala, eu tenho que aprender a trabalhar por reino de Deus. Vocês têm que aprender a ser servos. Passe pelo teste do servo. Quando eu transitei nessa unção de leão na minha vida, minha unção de guerra, ela se desenvolveu de uma tal forma. Eu comecei a conhecer as profundidades da batalha espiritual. E Deus, Ele quer derramar esses mantos para vocês, essas unções. Está na hora de vir esses anjos derramar para vocês. Eu carrego todas as unções, desde os meus 17 anos de idade até o dia de hoje. Todas as unções eu conservo até o dia de hoje. Eu tenho cada cálice guardado no mundo espiritual. Quando é hora de ativar adolescentes, jovens, vem a minha primeira unção que eu recebi aos meus 17 anos. Recebe. Fica igualzinho como é que eu era. Porque eu conservo, eu guardo bom testemunho dela, e ela fez parte de um processo na minha vida. Todas as unções você tem que guardar. Todas elas. Mesmo que Deus se mude a tua unção, você ainda continua tendo aquelas outras unções. Elas são seu testemunho, ela faz parte de uma construção espiritual que você carrega na dimensão do teu espírito. Ela não se apaga. Ela está em você. O dom que eu recebi quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tenho até hoje. E quando é para dançar no Espírito, eu danço, eu pulo, esses anjos me tomam de uma forma tremenda. Então você não pode desprezar a unção que Ele tem te dado. Não despreze seus momentos proféticos. Às vezes nós somos imaturos, mas não é pecado ser imaturo, tá? Faz parte. Imaturidade é parte de um processo que Deus está codificando em você. Você tem que aprender a ser como criança na presença dEle. Porque depois que Ele te constitui como autoridade, te ensina a ter maturidade, você não pode ser uma criança na presença dEle. Eu não deixo de ser uma criança na presença dEle. Eu não julgo as crianças. Eu ensino elas a usar as coisas da maneira certa. Da maneira certa. Quem está me entendendo da glória de Jesus Cristo? Ele fez convergir em Cristo todas as coisas que estão na terra, como que estão no céu, como que estão na terra. Há um portal aberto para você subir hoje. Acesso. Como os anjos trabalham nessa dimensão? Você tem que aprender. Depois que você pega uma revelação, fala, depois que eu pego uma revelação,
A minha maneira de orar muda. De enxergar muda. De perceber. De sentir. Eu não sei o nível do que Deus vai fazer de hoje para amanhã na vida de muitas pessoas aqui dentro. Mas eu só sei de uma coisa que o Senhor falou, que vocês vão crescer no nível de autoridade espiritual. O Senhor falou assim, a autoridade deles vão elevar. Alguns vieram para uma elevação na sua vida aqui. Talvez tu nem sabe o que Deus está preparado para você, meu querido. Mas é uma mudança de ciclo radical na tua vida. Quem vai pegar o cajado? Quem vai pegar seu manto? É só para os corajosos agora, tá? Você tem que lutar por isso. Você tem que desejar isso de todo o teu coração. Todo o teu coração. Você tem que desejar de toda a tua força. Porque Ele vai derramar sobre muitos aqui hoje. Fala, Deus está trabalhando na minha vida hoje. Cada tempo da tua vida o Senhor vai marcar com alguma coisa profética na sua vida. Alguém vai te dar um cajado. Alguém vai te dar um talite. E você vai ter que aprender a ser profético. Tua mente profética vai abrir. Como é que a mente você começa a ver no espírito? Você começa a ver de acordo com aquilo que você começa a treinar a sua mente. O Senhor vai começar a desentupir o canal dos teus pensamentos, das tuas imaginações. E você vai começar a ver no espírito a partir de hoje. Quer ver no espírito? Tem certeza? Quer ir para as nações? Quer servir os pobres? Quer segurar seu cajado de oração? Cadê o Bispo Mauro? Vamos fazer uma troca? Eu te mando uns daqui e você me manda uns de lá?